Então, voltando aqui para o segundo bloco, vocês viram aqui que o bate-papo está bem interessante. O convidado é bem articulado, bem inteligente, apesar da idade. É raro a gente conhecer, eu com a minha vivência, nós, né, Rebouça, conhecer pessoas com a sua idade tão novo, mas tão articulado, tão se posiciona muito bem e faz as colocações bem adequadas. Tem pontos de vista bem definidos, né? Tem pontos de vista bem definidos, porque senão, meu amigo, nós já tínhamos te dado uma fritada aqui. O Rebouça, qual é a tua pergunta? Não, a pergunta, né, que nós finalizamos o bloco anterior. Para meu espanto, eu vi nas redes sociais, né, que a Prefeitura de Fortaleza, na pessoa do seu prefeito, está tentando colocar nas repartições públicas municipais, ao lado da bandeira do Estado do Ceará, da bandeira nacional, da bandeira da Prefeitura de Fortaleza, uma bandeira LGBT. E o que isso significa? Isso significa que é como se fosse um Estado paralelo, de poderes especiais, de privilégios especiais para um determinado grupo da sociedade, o que é inconstitucional e o que é também ilegal. E aí eu quero saber aqui a opinião de quem pode levantar, né, um movimento e quem pode institucionalmente barrar algo dessa forma, que é o nosso vereador Carmelo. Doutor Rebouças, primeiro dizer que isso não tem cabimento nenhum. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus. Você colocar uma bandeira LGBT do lado da bandeira do Estado, de bandeira de instituições que representam toda a sociedade, você colocar uma bandeira que obviamente não representa toda a sociedade, sim uma parcela que também deve ser respeitada, mas nós também, héteros, também precisamos ser respeitados. Todos devem ser respeitados. Porque não deve ser imposto nada a ninguém. Nem eu vou impor algo à comunidade LGBT, nem eles podem impor algo a toda a sociedade. Isso é muito simples. E eu acho assim, essas medidas, embora não tenham cabimento nenhum, de governador, de prefeito, a gente viu o Ivo Gomes lá em Sobral pintando faixa de pedestre com a cor da bandeira de LGBT. forma ilegal, contrário ao Código de Trânsito Brasileiro. Exatamente. E isso tudo aí são medidas que eles fazem para lacrar, para chamar atenção na internet, para pegar bem para o grupo, para o grupinho deles, para a minoria barulhenta. Então eu acho que muito mais efetivo do que isso é você, por exemplo, combater a criminalidade. Sim. Por quê? Porque você combate a criminalidade para quem é LGBT, para quem não é. Mas, vereador, você governa de fato para todo mundo. Só um parênteses aqui, porque é muito importante que a gente deixe isso claro. A gente viu na eleição de 2018, essa mesma minoria barulhenta, Marcelo, dizer que no governo do presidente Bolsonaro ia morrer homossexual, ia ser assim, pelo amor de Deus, o fim do mundo. Ia ser uma ditadura. Qual é a verdade que a gente vê? Está caindo desde 2017 até aqui, ano após ano, o número de mortes violentas dos homossexuais, dos LGBTs. Só em 2019, de 2019 para 2020, esse número caiu em 28%. Ou seja, essa é a verdade. Não é muito melhor, para você que é LGBT, não é muito melhor que acabe com a agressão, esse tipo de coisa, ou é melhor uma bandeira ao lado da bandeira do seu estado, ou uma faixa de pedestre? O que é que vai resolver de fato? Uma coisa, mas a gente tem que observar, a pergunta foi bem própria, bandeira. Nós tivemos aí durante a pandemia uma rejeição à bandeira do Brasil. Sim. Policiais militares tirando de carros que estavam em carreatas a bandeira absurdo. Nacional. Que absurdo. E agora nós vemos o prefeito querer colocar uma bandeira LGBT dentro das repartições públicas. Quer dizer, como que se rejeita a bandeira nacional e se coloca uma bandeira LGBT? Só no governo do Sarto. Parece, sabe o que me parece? Parece que esses caras não têm o que fazer. Não tem o que fazer. É o seguinte, colocar um assunto desse. Tem tanta coisa mais importante. Mais importante é o que eu digo. Deixa eu aproveitar aqui esse meu argumento para dizer o seguinte. Nós temos um Rambo aqui no Ceará agora, que é o inspetor Alberto, vereador. É você que está dizendo. Mas eu estou dizendo que nós temos um Rambo aqui porque é o seguinte, nós não temos criminalidade aqui no Ceará, ele foi lá prender o Lázaro em Goiás. A mesma coisa aquela deputada, qual é o nome dela, daquela deputada? Magda Mofado. Magda Mofado. Com um fuzil. Arma de uso exclusivo. Das Forças Armadas. Com um helicóptero pessoal, dizendo eu vou para Goiás. Mas o que é? Esses caras estão ficando malucos. Eu estou fazendo uma comparação, porque eu estou dizendo o quê? Bandeira gay do lado da bandeira do nosso estado. Eu não sou contra, eu já disse várias vezes, eu não sou contra, eu não tenho preconceito com nada. Eu só acho que tem que ter respeito em tudo. Nem eu, cada um faz o que quer. Aí o vereador, aí o Rambo cearense vai lá para prender o Lázaro. Porque ele quer link. Deixa eu só fazer uma defesa do meu colega. Aí uma deputada federal empunhando fuzil
Como é que, criminalmente, Rebouças, você pode dizer alguma coisa aqui? Que Pode, ela cometeu crime? deixa eu só... Só não, deputado, só fazer... Deixa eu só, depois, para a gente não fugir eu lhe dou a palavra. e não confundir o raciocínio todo, antes eu quero só finalizar essa questão da bandeira da seguinte maneira. Hipocrisia. Por quê? Porque o discurso usado pela esquerda do Ceará, né, do Brasil, é qual? O Estado é laico. Para que esse discurso? Para proibir Bíblia na escola, para proibir oração na escola, porque nunca se ora para o mal, oração sempre é para o bem das pessoas, inclusive de LGBT, de qualquer um. E aí eles dizem, não, o Estado é laico, a Constituição diz que o Estado é laico, confundindo laico com laicista, que laicista é proibir. O Estado é laico quer dizer que não pode proibir nenhum tipo de religião. Então todas são bem-vindas e podem ser praticadas. Ao mesmo tempo que eles dizem isso, que o Estado é laico para proibir algumas coisas, eles vêm e colocam uma bandeira de um grupo, certo? Que, como o vereador bem foi muito feliz em dizer, não representa a maioria da sociedade, tem que ser respeitado. Mas então pronto, então eu quero também uma bandeira com a Bíblia, do lado da prefeitura. Eu quero também uma bandeira agora, aí vai vir um cara aí do Espiritismo, eu quero a bandeira do Espiritismo, eu quero a bandeira do Candomblé, eu quero... E vai virar o que isso? Isso é discurso populista. Exatamente. Recentemente, Antes de você responder, seguindo a linha de raciocínio do Rebouças, nós vamos falar agora da detetizadora Fred, ok? Hoje nós estamos aqui para levar para sua casa a maior detetizadora do Nordeste. Quem é que não passou por um problema de rato, insetos, cupim, que devora nossas baratas, enfim, todos os animais peçonhentos. A detetizadora Fred elimina isso. Sim, a gente tira resíduo, coleta de entulhos e entre outros. Tá, então vamos falar do orçamento, Davi. Orçamento, eu tenho um orçamento lá de R$1.000. Eu passo o zap para vocês, esse zap aí que tá na tela. Olha, tem orçamento da empresa tal de R$1.000. Vocês cobrem a proposta? A gente cobre tudo. Cobre tudo. Cobre Tem lá um restaurante, fecha à meia-noite, precisa detetizar às 2 horas da manhã, eles vão estar lá, é isso, Davi? Corretamente, É a isso gente aí. vem imediatamente resolver o problema. Então, fiquem ligados aí, detetizadora, a maior detetizadora do Ceará é a detetizadora Fred, é isso, Davi? Fred Wash, É isso detetizador. aí, tamo junto. Detetizadora Fred é a maior detetizadora do Nordeste. E aí, vereador? Só Você seguir queria- aqui o gancho aqui do Rebouças e fazer um comentário aqui em defesa do meu colega inspetor Alberto. Primeiro, quanto ao Rebouças, é o seguinte, recentemente a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que estabelecia que nos estabelecimentos comerciais teria que ter uma plaquinha, né, quadrada, escrito, é proibido preconceito contra os LGBTs nesse estabelecimento. Aí eu te pergunto, tem até vereador lá na Câmara Municipal de Fortaleza que colou a plaquinha na porta do gabinete. É bom nós E eu sabermos cheguei para quem são os ele, vereadores. e perguntei, vereador, quer dizer que pode preconceito contra a mulher, contra o negro, contra o quilombola, pode Contra o branco, contra o chinês, entendeu? contra o Pode. cristão, Então, assim, cristão, é algo que não faz cristofobia. sentido. Que não faz sentido. É o que eu tô dizendo. Entendeu? Mas voltando aqui ao assunto que o Marcelo falou. Eu acho que qualquer um tem o direito, nós temos o direito, da voz de prisão que a gente quiser em flagrante. Sim. E o inspetor Alberto se voluntariou, quis lá ajudar, eu achei louvável da parte dele. E ele está voltando agora que o Lázaro foi pego, ele vai voltar para o Ceará. Mas já avisaram que ele pode estar no meio da mata lá. Viu? Já avisaram que Não, mas o Lázaro morreu. Carmelo, a nossa crítica aqui... Não, peraí, a nossa crítica. Só para esclarecer. Nós não temos, Um nós grande não abraço, temos. né, velho? Você vai aqui no bairro Tancredo Neves, Bom Jardim, Cacau nós não temos bandido para perseguir. Pior que o Lázaro. Isso aí, você vai me desculpar, é pura demagogia. É pura demagogia. É querer se aparecer. Entendeu? Isso é o cara pendura uma melancia no pescoço, pô. Eu me lembrei agora, sabe de quê? Entendeu? Eu me lembrei agora, sabe de quê? De uma coisa antiga, rapaz. Quando o Moroni Big Torgan foi secretário Peraí, de você segurança lembra do que o estado do Moroni Toga é Ceará. aquele que era vice-prefeito e Isso. ficou... E é meu amigo, eu gosto dele. Os 4 anos fora. Eu não sei se ele fosse 4 anos Me fora. disseram que eu foi. não sei. E também gosto do Moroni. Eu achei ele foi o cara que enfrentou Ele é bem centrado, o Fernandinho nós entrevistamos Beiramar ele aqui. na CPI do narcotráfico lá Exatamente. no Congresso Nacional. E o Fernandinho Beiramar disse, eu me recuso a responder o doutor Moroni. Ele é muito assim, acirrado nas perguntas. O traficante ficou com medo do Moroni Toga. Gosto muito, um abraço, doutor Moroni, estiver assistindo. Mas eu me lembro que ações desse tipo, o Moroni tirou uma foto dentro de uma lancha na Lagoa de Messejana, de paletó,
em pé na lancha, a lancha em alta velocidade, aquele vento assim, e aí saiu na capa dos jornais que o secretário, estava pela primeira vez um secretário de segurança, e não estava na criminalidade. Agora, dentro da Lagoa de Messejana, Não dá, e né? isso foi uma propaganda, um marketing na época fantástico, que elevou ele na política, né? Eu particularmente, eu tenho carinho por algumas pessoas. Eu entrevistei aqui e ele narrou toda a trajetória dele, a vida dele e tal. Eu achei ele uma pessoa muito centrada. Quem? O Moroni. Ah, Moroni. É policial federal, antigo. Eu achei que as colocações dele não são demagogas. Nós não estamos falando aqui... Para mim, só o trabalho que ele fez na CPI do narcotráfico já vale a vida pública vale a vida dele. toda, exatamente. Mas, Márcio, agora nós vamos falar da faculdade do nosso amigo... Professor Edilson. Professor Edilson, sempre na frente, a faculdade FMB está em vários países, viu? Não é só no estado do Ceará, não é só no Brasil, não. Em vários países tem polos da FMB. Um abraço. Dá uma olhadinha aí, vocês aí de casa. Às vezes, as tempestades surgem para nos provar o quão podemos ser fortes. Nossos projetos jamais poderão ser esquecidos por conta dos desafios que a vida nos proporciona. Mas se o assunto é conhecimento, a FMB é sua parceira na busca dos seus sonhos. Processo Seletivo 2021.2 FMB para os cursos de Administração, Contábeis, Direito, Pedagogia, RH, Serviço Social e Teologia. Todos com desconto de 55% até o final do curso. Saiba mais acessando nossas redes sociais. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho ao seu alcance. Então é isso aí, vocês viram aí, não percam a oportunidade. Faculdade Maciço do Baturité. O professor é um cara, é que eu fazia até um comentário aqui, porque ele é um cara, nós entrevistamos, ele é um filósofo, ele é um cara excepcional, teólogo, é pastor também, né? Um cara excepcional. Eu conheço, professor. Apesar de eu ser agnóstico, eu estou cercado por bispos e pastores. Acho que eu sou um cara abençoado, não é isso, moça? Mas voltando, qual a sua pergunta para o nosso vereador? Não, eu queria me ater ainda a essa questão, nós falamos sobre a bandeira, o Rebouça. Eu temo, vereador, que não fique só em algumas repartições públicas, mas essa ideia vai até para os colégios. Você imaginou você chegar na frente de um colégio, tem lá uma bandeira LGBT na frente de um colégio? Pergunta, papai, o que é isso daí? Me explique. Complicado. Absurdo, né? Não, a minha indignação é isso. Nós temos tanta coisa. Eu me lembro aqui no nosso programa, vereador, a discussão do bondinho. Nós no meio da pandemia e os caras discutindo se faz o bondinho ou se não faz o bondinho. O bondinho para sair da Praça do Ferreira para ir até a Praia de Iracema. Aí eu fico imaginando, será que não tem outros assuntos? É até uma ideia boa, mas se for feita pela iniciativa privada, numa parceria, Sim, talvez. claro. Agora, o poder público gastar dinheiro, podendo estar, enfim, comprando vacina, que até hoje é um tema bom para a gente tratar aqui. O Sarto disse que ia comprar vacina na campanha, não comprou. O Camilo comprou, mas está enrolado até hoje porque não chegou ainda. Ou seja, a vacina está no seu braço. A gente não sabe o que deu, né? Quem foi que já se vacinou aqui? Vereador Carmelo. Você já se vacinou, Marcelo? Já se vacinou? A vacina que está no seu braço foi adquirida, distribuída pelo governo federal. E o governador Camilo Santana e o prefeito Sarto, que disseram para a população que ia comprar vacina, até hoje, nenhuma vacina que está no braço dos cearenses foi comprada por eles. Então, fica aí a velha hipocrisia, né? Parabéns aí ao governo federal. Tem que ser presidente sendo chamado de genocida por essa mesma turma aí, né? E fica aí o questionamento. O interessante é que eu não vejo né? ninguém chamando o presidente da França de genocida. Eu não vejo ninguém chamando a Catalunha na Espanha, que foi onde teve o maior polo de infecção e mortes. Lá realmente, gente que mora lá me disse que tinha gente Ceará, retirada de dentro das casas, já mortas, lá na Ceará, Espanha. E não é genocida. Matou mais gente que na China, morreu mais gente que na China, proporcionalmente, o estado do Ceará. E eu não vou chamar o governador de genocida, por quê? Porque a gente tem consciência. É culpa do Camilo. Não é culpa de um governante. Uma infecção. Não é culpa de um governante. É culpa do muito menos culpa do Bolsonaro. Entendeu? O vírus atingiu todo mundo. Então, qual é a culpa que o Camilo tem? De ter mandado o povo ficar em casa e a economia ver depois. Essa culpa ele tem. Na verdade, essa culpa ele tem. Na verdade, o quebra-quebra, ele tem culpa. Ele tem culpa. Por isso que eu sempre ele digo que eles sabem. Sabe o efeito manada? Né, Rebouça? Esses políticos, nosso governador, os Ferreira Gomes, eles sabem manipular as pessoas. Se você Eles de casa usam não efeito sabe o que é manada. efeito manada,
é o seguinte, eu sempre me lembro de um professor meu da faculdade que dava esse exemplo. Se você for para o centro de Fortaleza, Praça do Ferreira, 15 pessoas, e começarem a desabalar da carreira, gritando, com 3 quarteirões tem 100 pessoas atrás, correndo e gritando, sem saber nem por quê. Olhando para cima, esse é o efeito manada. Ou então para lá e fica olhando para cima. Daqui a pouco tem centenas de pessoas ao redor olhando para cima, sem saber nem o porquê. E o que era que você está falando do efeito manada, Marcelo? É justamente isso, porque eles trabalham de uma forma a cabeça das pessoas, com pão e circo, isso já há séculos, e as pessoas... Ainda caem, né? É como o Lula fez com a absolvição dele. Nenhum processo que estava tecnicamente errado, que isso o Rebouça sempre disse que tecnicamente, o Rebouça nunca disse assim, não, o Lula é inocente. Não, tecnicamente o processo estava errado. Ele não é a favor do Lula, jamais, politicamente, jamais. tá? Mas ele sempre disse, ele sempre declarou aqui no programa, ó, o processo está errado. Então o que ele está fazendo agora? Ele usa isso para dizer, tá vendo como eu sou um político bonzinho? Mas aí, até para esclarecer aqui, Marcieri, aqui ao telespectador, né? Todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro e vou votar novamente, certo? Mas não sou obrigado, eu não sou alienado. Quando eu vejo algo que eu não concordo, vereador, eu falo. Na época que Bolsonaro indicou o Sérgio Moro para ministério, eu fui às redes sociais e disse, está errado. O Sérgio Moro, ele é um cara que não respeita o Código de Processo Penal. Ele é um cara que viola a prerrogativa do advogado todo santo dia. Então está errado uma pessoa dessa estirpe estar no ministério. Pronto e ponto. E quando aconteceu aquilo do Moro, aqui eu vou usar o termo popular para todo mundo entender, a trairagem, aí as pessoas vieram no meu privado dizer, cara, Rebouças, bem que tu dizia, cara, e naquela época eu te critiquei, me perdoe aí e tudo. Então assim, eu voto Bolsonaro, eu sou cristão, sou de direita, mas o que é correto, e o que eu não achar que não seja, eu vou dizer que não é. Com certeza. Eu sou alienado. Eu vou fazer um comentário importante sobre isso daí. Né? O que é ser governo? Né? Ser governo, apoiar um governo, e é o que eu faço. Não significa que você, por apoiar o presidente, não veja algo de errado. Eu vejo coisas que eu concordo, mas o que é que eu faço enquanto apoiador? Eu não externo isso, entendeu? Eu levo para quem eu acho que possa resolver, que possa ajudar. Isso é ser governo, porque quem joga pedra é a oposição, já tem gente que marca para bater. Não significa que eu corto com tudo, mas com o que eu não concordo, eu não externo, eu não exponho. Por quê? Porque eu apoio, eu quero que dê certo. Então eu levo para o ministro, para o secretário, para o assessor, para tentar resolver aquilo ali. Então eu acho que esse é o papel de forma democrática. Governo, de forma democrática, mas isso é ser governo, é apoiar, eu apoio o presidente. Mas na formação desse governo... Mas vamos tomar um café, antes agora da gente continuar aqui, vamos tomar um cafezinho com a manteiga Tainá, a melhor manteiga que há, não é, Márcio? É isso vamos mesmo, que vamos lá. Eu tô morrendo de fome, viu? Hoje nós vamos falar de uma revolução de mercado, do mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. É a única manteiga no Brasil, na América Latina, de origem vegetal e não animal. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Essa manteiga também, ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. A manteiga Tainá, ela tem uma propriedade muito particular, que ela não é passada pelo processamento artificial, ou seja, ela não oxida tão rápido em temperatura ambiente, ou seja, então ela pode ficar fora da geladeira. Você falar que ela pode ficar um ano armazenada fora da geladeira sem alteração nenhuma. Porque ela não é sensível à oxidação ao ar. Eu diria que a manteiga Tainá é um suplemento alimentar que você vai colocar no seu café da manhã. Sim, podemos dizer isso. Ela é livre de gorduras trans, de colesterol, de lactose. É essencial para veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose, pessoas que têm alergia comumente. Então, realmente é um produto muito bom para esse público, que além de tudo é uma manteiga muito saborosa. Então nós estamos falando de uma manteiga vegana. Sim. É isso? Sim. Então não percam. Agora a próxima oportunidade já está em todas as redes de supermercado. Vocês chegam lá, procurem a manteiga Tainá. Você vai trazer para sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fiquem ligados. Manteiga é Tainá. É isso aí, Tainá.
Então, voltando aqui, eu quero saber agora do Carmelo o seguinte, como andam os projetos, quantos projetos você tem em andamento? Eita. Quais são, me fala a quantidade e quais são os projetos que se você julga, claro, você vai dizer, não, todos que eu apresentei, eu julgaria os ótimos, mas qual você julga o principal? E quantos projetos você apresentou na Câmara? Vamos lá, a quantidade exata é para perder de vista. Só para você ter ideia, eu passei no mês de junho, uma semana em Brasília, tendo reuniões importantes para Fortaleza, para o Ceará, tratando de temas importantes. E nessa semana, nossa equipe ficou aqui no gabinete, trabalhando. E quando eu voltei de Brasília, na sexta-feira, eu assinei mais de 60 projetos, requerimentos, ofícios, pedidos de esclarecimento. Na semana seguinte, eu passei um final de semana no interior e sempre que eu faço uma viagem, eu estou fora da cidade, eu peço para o gabinete, eu dou uma meta para trabalhar mais, mesmo que seja no final de semana. E eu assinei na segunda-feira, quando retornei, mais de 40 projetos, requerimentos, ofícios, então são diversos. Né? Desde projetos que mudam o código da cidade, a projetos como, por exemplo, de limpeza de rua, de requalificação, de uma praça, como os projetos de educação. Todos os projetos, o que você Pronto, vamos lá. qualifica como prioridade para a cidade de Fortaleza? Na educação tem algum? Tem um projeto. Não, inclusive, eu sou membro da Comissão de Educação e tenho um projeto para proibir a linguagem neutra nas escolas, nas repartições públicas. Por quê? Linguagem neutra é um assassinato da língua portuguesa. Isso aí não existe em canto nenhum. Sem falar que é um absurdo para os deficientes visuais, que não vão entender nada. Como é que vai ser a linguagem do Braille, de Libras também, para falar todos, meninos? Não existe. Mas vamos aqui. Outro projeto muito importante que eu protocolei foi o primeiro projeto do meu mandato. É um projeto para que o fiscal, no caso de multa, né, que ele daria uma multa em caso leve ou moderado, ele não chegue no estabelecimento multando. Em caso de infração leve ou moderada, ele primeiro vai ter que dar uma advertência. Por quê? Vamos refletir. Uma advertência, uma orientação. Uma orientação, uma advertência é uma orientação. Eu não gosto dessa palavra, advertência. Porque a multa é educativa, a multa. A multa não é para a prefeitura lucrar com aquilo. A principal finalidade deve ser educativa. Então a prefeitura chega, na maioria das vezes, o empreendedor, que já tem tanta coisa para se preocupar, com o seu próprio sustento, nem sabia, sabe? É tanta informação, é tanta lei, é tanta coisa que ele nem sabia, passou batido. Aí o fiscal chega da prefeitura, multa o cidadão fica entre as paredes, às vezes quebra, quando uma multa dessa não tem como pagar, já está ruim das pernas. Então, assim, é um projeto importante. Por quê? Porque em caso leve e moderado, ele vai levar um aviso. Muda isso daqui e tal, da próxima vez que eu vier, a gente pode mudar. Tantos dias, 15 dias, um mês, dependendo da multa. Então, assim, é um projeto muito importante. Porque hoje a gente tem empreendedores que são reféns do Estado, que quebram, sabe? E vamos falar, empreendedor não é só o cara que está aí ganhando dinheiro e tal. Empreendedor é quem vende pipoca. Empreendedor é quem está vendendo seus big no sinal. E tem muito fiscal folgado, né? Digamos assim. Eu tive uma panificadora que a cidadã fiscal da saúde chegou lá e disse assim, olha, essa cozinha aqui você tem que pintar. Eu disse, pô, não está pintada já? Não, mas tem que pintar, ficar mais branco que isso aqui. Aí tá certo. Me deu uma semana. Uma semana depois, Marcelo, ela foi lá na padaria, aquela que você tomava café comigo. Quando ela chegou lá, não tinha feito nada, Rebouças. Não pintei coisa nenhuma. Se aí, fez tudo, eu disse, ok, tudo ok, pode olhar. Ela entrou lá na mesma cozinha, da mesma cor, olhou e disse, parabéns. Agora está mais branco. Limpou as paredes, passou detergente. Nada, do jeito que ela foi. Eu acho que a padaria estava um pouquinho suja, as paredes não estavam. Você imagina uma coisa dessa? dessa? Eu sei que você sempre foi caprichoso, mas assim... É muita Sabe folga, qual é o problema? Sabe qual é o problema disso tudo? Às vezes o cara se julga uma autoridade máxima. É como a síndrome do micropoder. É isso, a síndrome do micropoder. Que hoje está em alta. É o que o Carmelo está dizendo aqui, o nosso vereador. A orientação é muito melhor orientar e conversar e dar um prazo, obviamente, para se fazer. Aí sim, se não atender... Porque muitas vezes o cara é leigo naquilo. Muitas vezes a pessoa é leiga. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Não é que não faz porque não quer fazer. Apesar de que o código, não quer... a lei de introdução ao Código Civil, existe uma presunção de que todo cidadão tem a obrigatoriedade de conhecer todas as leis. É uma presunção legal e é válida. Eu não posso, o que é que isso implica? Eu não posso alegar desconhecimento da lei. Mas nós temos que agir dentro de uma coerência. Exatamente. Né? De que a pessoa tem uma oportunidade ninguém sabe. Bom senso. E vamos ser claros, nem advogados conhecem toda a lei. Exatamente. Falou tudo agora. Se for seguir exatamente o que está escrito aí, não precisa de gente, basta estar robô. Isso, entendeu? é o As pessoas estão aqui para ter bom senso. Mas eu quero fazer, eu vou dar uma sugestão para você, seguindo essa linha de projeto. Depois, obviamente, você pode fazer sua pergunta. Eu vou dar uma dica para você. Por exemplo, falando de fiscalização.
a questão do urbanismo da cidade. Eu vou te dar uma dica agora que veio na minha cabeça. Ao invés de nós termos fiscais acharcando o pessoal na rua, nas construções civis, não era melhor se constituir um departamento, olha o que eu estou falando, com estagiários da arquitetura e ceder os projetos ao cidadão? Ou seja, ele iria lá no departamento de arquitetura, nós iríamos empregar os estagiários e ele ia receber a plantinha para fazer a casa dele. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, eu tenho o cidadão tem 10 mil reais para levantar lá a casinha dele, um quarto de cozinha, tá certo? Sim. Se ele for pagar um arquiteto, ele vai gastar 2 mil, certo? Mais. Não, eu estou dizendo aqui hipoteticamente, 20%. Ele fala, bom, 2 mil reais eu vou comprar o tijolo, a areia e o cimento. Então eu não vou contratar, vou fazer na minha cabeça. Aí acontece, a maioria faz, né? Aí acontece aquelas escadinhas na calçada. Mas tem a fiscalização. Aí o fiscal manda derrubar a casa. Aí o fiscal vai lá e o fiscal vai. Poderia ser eu estou dizendo que é todos. Poderia ser usado como padrão, baixa renda. Exatamente. Aí o fiscal vai lá e faz o quê? Me dá 100 reais aí, eu não vi. A casa cai depois. Não estou falando que é todos. E pode aí a casa alguém. cai depois. Então não seria melhor neutralizar toda essa fiscalização, seguindo essa linha de pensamento. Um projeto dessa forma. Daria vaga para os estagiários de arquitetura, montaria um departamento e o morador teria que até na prefeitura falar assim, bom, você tem o que na tua casa? É eu, minha mulher... A própria regional, né, pode fazer. Exatamente, é eu, minha mulher e minha filha. Tá, então você precisa de 2 quartos, uma cozinha, minha mulher faz coxinha, uma cozinha maior e tal, eu trabalho fora, tá bom. Então, dentro disso, qual o dinheiro que você tem? Eu tenho 15 mil reais. Dentro disso, criar um projeto, tá certo? Que eu diria, não precisa ser uma coisa acabada, rebocada, mas pelo menos por dentro, confortável, uma estrutura que você começa a urbanizar a cidade. Não precisamos de fiscal. Vou aproveitar aqui a dica, excelente, né? Inclusive minha equipe que sempre assiste o Acerto de Contas, que está nos assistindo agora, peço a eles que já comecem a estudar algo nesse sentido, né? Para que a gente possa elaborar um projeto de acordo com que cabe a mim, né? Um projeto de educação. Eu acho que nós vamos fazer um bem para a sociedade. Mais carantes, inclusive. Rebouças. Eu quero, dentro desse tema ainda, eu vou fazer 2 perguntas. Dentro desse tema ainda, a dificuldade para aprovar um projeto de lei desse, vereador? Como é a dificuldade? Vamos lá, eu gostaria de estar fazendo mais. Eu tenho muitos projetos protocolados e gostaria de fazer mais. Agora, se eu me vendesse para o lado de lá, sabe, me rendesse ao sistema, aprovaria tudo. Seria mais fácil para mim. Mas esse é o caminho mais fácil. Eu não estou aqui para fazer o caminho mais fácil. Então eu prefiro, mesmo apesar das dificuldades, de ser mais difícil aprovar uma coisa, né, de lidar com os problemas de ser uma minoria, eu prefiro que tenha a minoria. É importante que tenha a minoria, alguém que pense diferente, que fale fora daquela caixinha ali, fora daquele círculo. Então, um dia, talvez a gente não seja mais minoria e tudo que eu tenho na cabeça eu coloco em prática. Infelizmente, não é o momento hoje, né, por conta da nossa conjuntura política. E outra pergunta. Na gestão passada da Prefeitura Municipal de Fortaleza, teve um famoso caso onde a Prefeitura comprou respiradores de uma empresa que vendia material para escritório. Onde o preço de apenas um dos respiradores era muito maior do que o capital social da empresa, que vendia clipe, caneta e papel para escritório. Até hoje, aconteceu algo inédito, que licitação, nunca o governo paga antecipado, licitação é feita, é entregue o material ao governo, seja estado, federal ou municipal, e após isso é feito ali feito o empenho e depois o pagamento. Nunca foi recebido esse... E a Courrier e a Motoscooter lá no estacionamento do aeroporto. A Courrier é uma Motoscooter que vale 17 milhões. Eu não entendo o que aquela Courrier está fazendo. Não era para estar na Polícia Federal. Mas deixa eu só fazer minha pergunta, que aí você vai e desenvolve. Por que a nova legislatura da Câmara Municipal de Fortaleza, eleita em 2020, nós estamos agora indo para o 7º mês já, por que não tem uma CPI para analisar tudo isso? Olha só o que eu vou dizer. Se o ex-prefeito Roberto Cláudio e sua gestão não roubaram, botaram dinheiro no bolso, cometeram, no mínimo, o crime de improbidade administrativa. Sim. Por ter feito essa negociação mal feita, por ter pago antecipado, sem nenhuma contrapartida, não receberam nada. Pagaram, receberam a Courrier e a Motoscooter. Mas foi no processo de execução. O escorte, né? Processo de execução. Na compra não receberam nada, pagaram antecipado para uma empresa que com mínima investigação iam saber que não tinha condição, nem que se não entregasse, né, com o que a empresa tinha, pagar aquilo que a prefeitura já tinha pago, sumiram com o dinheiro, enfim, se não roubaram, cometeram o crime de improbidade administrativa. Agora, quanto à CPI, é até um debate que eu já falei diversas vezes
São 15 assinaturas. pra ter o CPI. É um terço, não é isso? um terço. Precisa de 15, mas só foram 7. Na legislatura passada foram 7. Agora a gente consegue uns 9. Mas ainda falta. Ih, a evolução foi incrível. Mas já foi a evolução. Parece piada, né? Se o nosso Agora, qual é o amigo problema? Rebouças tivesse ganho, seriam 10. 10. Seriam 10, tenho certeza disso. Agora, é até um fato curioso. Eu participei de um debate recente com o deputado André Figueiredo, que é o presidente do PDT aqui no estado do Ceará. E ele falou, o tema era CPI da Covid nacional, né? E ele disse, Carmelo, não é para CPI em Brasília, está investigando governadores e prefeitos, é para investigar o governo federal. Por que a Assembleia e a Câmara não faz? Aí eu olhei para ele e falei, que bom que o senhor está dizendo isso, não é por falta de vontade minha não, eu estou doido para fazer uma CPI. Agora se o senhor, o presidente do PDT, me ajudar a ter as assinaturas do pessoal do PDT, que só aí já bate nas assinaturas necessárias, pronto, a gente vai para cima. A gente consegue, a gente faz o CPI. Vereador, agora eles mesmos é que não assinam, porque temem. Vereador, Eles temem. Temem ou estão comunados com o poder? Vereador Rebouças, nós vamos agora encerrar. Nós vamos encerrar agora. Nós vamos Nós vamos encerrar. Vamos encerrar agora o segundo bloco e vamos para o terceiro bloco. E fiquem aí com a Mansão Marcieri. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Marcieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Isso mesmo que você ouviu, 6 suítes. Você vai se hospedar numa mansão como essa e vai se sentir praticamente na sua casa. Gostou da Mansão Marcieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, quer se hospedar? Arrasta pra cima.